Federal da Bahia, do programa de pós-graduação, e nesse momento estou como vice-coordenador do GT5, dividindo essa tarefa com a professora Maria Edgleuma de Andrade, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, que é a coordenadora do nosso GT. Pois bem, hoje é a primeira atividade do GT, que é o nosso trabalho encomendado. Essa sessão especial hoje conta com a participação do nosso colega da Universidade Federal da Bahia, professor Dr. Luiz de Souza Júnior, que vai debater, que tem como tema, né, a inserção social e a internacionalização no campo do Estado e política educacional no Nordeste. Bom, antes de apresentar o Luiz, eu queria dizer que, bom, a gente passa aí por tempos, né, de avanço do obscurantismo no país e do avanço das ameaças e dos ataques à universidade pública no Brasil. E, portanto, nunca foi tão importante a gente fortalecer os debates sobre a inserção social das instituições públicas de educação e também a sua relação com o contexto internacional. E para nós da educação, essa discussão no campo do Estado e da política educacional se torna mais necessária, sobretudo por conta da marcha neoconservadora que se instalou no nosso país e também em parte do mundo. Nas últimas semanas a gente tem visto o avanço da resistência a essa marcha conservadora na América Latina, com os resultados das eleições nacionais na Bolívia, com o resultado do plebiscito no Chile, do referendo no Chile, que demarcou a necessidade, que derrubou, né, a Constituição da época da ditadura e que vai formular uma nova Constituição, e todo mundo deve estar acompanhando bem aflitos o processo de apuração das eleições nos Estados Unidos, que são contextos também que interferem nesse processo. E para debater essa questão da inserção social e da internacionalização, o GT convidou o nosso colega, também do GT5, professor Dr. Luiz de Souza Júnior, do programa de pós-graduação da Universidade Federal da Paraíba. O professor Luiz, ele tem graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado em Educação pela mesma universidade, doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo. Atualmente ele é professor associado da Universidade Federal da Bahia, é filiado à Amped, é filiado à Ampai, à Fineduca, e tem experiência na área de educação com ênfase em política educacional e atua principalmente nas áreas de financiamento, gestão da educação superior e da educação básica. E atualmente também ele é o coordenador dos programas de mestrado profissionais na área de educação da CAPES e conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Estado da Paraíba. Então, com esse amplo currículo, que eu resumi um pouco aqui também, não falei tudo, que eu queria passar a palavra para o nosso colega, que vai nos brindar com a sua intervenção na manhã de hoje, o professor Luiz. Então, Luiz, sinta-se à vontade, e todos e todas e todes sejam bem-vindos e bem-vindas. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos e todas aqui presentes nesta sala. Quero primeiro agradecer o convite, né, da coordenação do GT5, da Amped, da coordenação do EPEM como um todo. Agradecer a Rodrigo pela moderação, a Edgleuma, com quem eu tenho mantido contatos, Luciana, enfim, todos os colegas que participam desse processo de organização, a Cecília e tantos outros, né? Se a gente for falar, vai tomar muito tempo. Quando eu recebi o convite, preparar um artigo, né, para apresentar aqui no GT5, eu visualizei algumas questões para a gente conversar aqui. Eu diria assim, pensar em voz alta, né? Porque nós, na verdade, estamos num processo de construção e reconstrução
do próprio processo avaliativo da CAPES, né, da Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior, que trata da pós-graduação do Brasil, do Sistema Nacional de Pós-Graduação no Brasil, e esse modelo está se alterando ao longo dessa última aqui, quadrienal, com perspectivas de grandes mudanças para o futuro. Então, pensei um pouquinho nisso, para a gente dialogar um pouco. Então, eu tenho também muitas incertezas ainda, menos verdades e mais incertezas, e, portanto, é um momento de diálogo mesmo com os colegas. Eu preparei essa intervenção, que eu estou chamando de desafios da internacionalização e inserção social da pós-graduação na área de educação, além da introdução e da conclusão, óbvio, né, e das referências, o texto trabalha três itens. O primeiro item seria a internacionalização da educação superior em sua inserção social na sociedade do conhecimento, tentando mapear e conceituar esses elementos que estão na ordem do dia: internacionalização, inserção social, sociedade do conhecimento, enfim, dando um contexto teórico a este tema. O segundo ponto seria fazer uma imersão mais nas políticas de avaliação da pós-graduação, tendo claro como eixo central tanto o processo de internacionalização quanto da inserção social, e como vem aparecendo nas fichas de avaliação e como vai ser, muito provavelmente, nesta última avaliação da quadrienal. E por último, rapidamente tratar sobre esses impactos e perspectivas dessas produções, né, na área da educação, com relação à inserção social e à internacionalização. Então, seriam esses três aspectos que eu vou tentar, obviamente, falar de forma bastante resumida. Imagino que o texto será depois publicado, não sei se livro, e-book, revista, enfim, mas já foi repassado para a coordenação do evento. Ok? Bom, então, iniciando essa breve intervenção aqui, nós temos no Brasil hoje um sistema nacional de pós-graduação que conta com 4.641 programas e 7.041 cursos de mestrado e doutorados acadêmicos e profissionais, agrupados em 49 áreas, né? Luiz, Pois não? desculpe interrompê-lo, a sua imagem ela acabou saindo aqui, o senhor a retirou intencionalmente ou... Não mexi. Mas realmente estou vendo agora que a câmera... Pessoal, eu acho que vocês precisam parar o compartilhamento de tela para voltar a imagem do professor, fechar a apresentação no canto direito inferior, clicar nesse ícone de apresentação aqui que parece um painel, fechar isso e propagar a imagem do professor Luiz. Mas eu estou vendo que eu não consigo abrir a câmera novamente. Será que é o problema? Eu acho que foi lá, Rodrigo, não foi aqui, não. Será que é o problema da internet? Não, a internet tá boa. Oi, Luiz, desculpa. Eu acho a RNP, as salas da RNP muito instáveis. Para resolver isso, já aconteceu muitas vezes, eu tenho que sair e voltar. A internet está boa, inclusive a do professor, entendeu? Continuo ou saio e volto? Vamos aproveitar que está no começo, tenta fazer isso, Luiz. Tá. Muita calma, pessoal. Como o professor Cláudio falou ontem, a gente vai ter esses probleminhas de instabilidade, as questões dos galos do vizinho, que vocês já estão ouvindo aqui. Então, pode ter uma reforma também. Então, muita calma que vai dar tudo certo. E no final a gente vai conseguir dialogar com o Luiz aí sobre a temática, tá?
Oi, pessoal, voltei? Agora ok, professor. Está bom. Então, bom, como eu estava falando, então nós temos um sistema de pós-graduação muito grande, né? São 4.600 programas, 7.000 cursos. Na área de educação, nós somos 190 programas, 285 cursos. Já temos programas profissionais, inclusive doutorados profissionais, né? Então, a primeira coisa é que é o seguinte, a nossa característica da pós-graduação brasileira e da área da educação é que ela é muito jovem, né? Por exemplo, a nossa pós-graduação, ela se inicia em 1965. Então, o processo de expansão ocorreu muito recentemente, sobretudo a partir dos anos 80, e nós estamos ainda crescendo. E o que isso representa em termos de avaliação? Que, obviamente, você vai ter a necessidade de constituir um sistema, que eu estou falando, um robusto sistema de avaliação dos resultados da pós-graduação. É diferente você avaliar um sistema com 40, 30 programas ou cursos, e você avaliar 200 programas, 250 programas. Então, você vai ter que ter critérios que, num certo sentido, padronizam, estandartizam, enfim. Isso é uma necessidade. Mas, do outro lado, eu acho que uma coisa muito importante é que o nosso sistema de pós-graduação, apesar das críticas, muitas delas corretíssimas em relação ao produtivismo, adquiriu um status de respeitabilidade perante a comunidade científica nacional e internacional. Então, isso, digamos assim, um pouco que blindou ou blinda a pós-graduação brasileira de ataques conservadores em relação à qualidade e à eficiência do sistema nacional de pós-graduação no Brasil. Bom, mas o fato é que nós temos uma situação em que a avaliação da pós-graduação, ela até então tinha critérios muito fortemente quantitativos, com base, sobretudo, na produção intelectual dos docentes. Isso vem mudando, ou seja, os elementos qualitativos da avaliação da pós-graduação tornam-se mais impactantes e, nesse contexto, os itens, ou melhor dizendo, os indicadores de internacionalização e inserção social, eles ganham uma nova dimensão. Eles não são indicadores necessariamente novos, né? Tanto os indicadores de internacionalização e inserção social já existiam, porém, eles ganham uma nova dimensão com essa modificação do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Bom, por que isso acontece? Primeiro, porque hoje nós vivemos no que está se convencionando chamar de sociedade do conhecimento. Obviamente, temos diversas críticas, eu particularmente tenho diversas críticas a esse conceito. Por exemplo, Manuel Castells fala que nós vivemos numa sociedade com base na informação, ou melhor dizendo, no processamento da informação. Não necessariamente do conhecimento, porque não existiu nenhuma sociedade que não tivesse por base, obviamente, o conhecimento humano, né? Agora, claro que as novas tecnologias da informação e da comunicação, elas alteraram a essência tanto do processo de produção de materiais, de bens, serviços, de mercadorias, como também de forma simbólica. Isso, obviamente, ganhou uma nova dimensão e nós ainda estamos tentando compreender. Bom, partindo dessa base epistemológica, adotando essa ideia da sociedade do conhecimento, com todas as críticas que se possa ver, tá? É claro que isso reverbera no processo de constituição do que os economistas da educação chamam do capital humano, ou da teoria do capital humano, né? Com base nos estudos lá da década de 60, de Theodor Schultz, né? Gary Becker, e mais recentemente Friedman, e tantos outros economistas da educação, para a maioria deles ortodoxos, né? Economistas de cunho liberal. Bom, de qualquer maneira, quer dizer, essa apropriação do conhecimento a serviço da economia, a serviço da sociedade capitalista, claro, ela incorpora elementos de profundas contradições, né? Quer dizer, a ideia de que o capital humano ele absorve
e retorna ao trabalhador, né? O crescimento da economia em termos de rendimento, isso não vem se configurando. Mesmo na sociedade da informação, na sociedade do conhecimento, e na sociedade do capital humano, na verdade, o capital humano continua desumanizado e recebe menos da proporção de crescimento da renda nacional, né? Os estudos de Piketty, por exemplo, economista francês, mostram como, a partir dos anos 60, nós tivemos um aumento da desigualdade econômica, incluídos nos países centrais e não apenas nos países periféricos. Tá? Bom, um outro conceito que muitos têm falado nesse processo é o chamado globalização. Eu não vou avançar muito nesse conceito, né, mas eu tendo mais a entender o processo de mundialização financeira com óbvia hegemonia do capital financeiro, né? Ou seja, a sociedade do conhecimento não teria mais fronteiras para impedir essa expansão e todos, nessa aldeia global, teriam que incorporar a lógica de subsunção da ciência a essa ordem mundial capitalista. Conforme Peter Drucker, não seria não somente capitalista, né, mas sua hierarquia horizontalizada em termos de bens educacionais e culturais. Seria, portanto, uma sociedade pós-capitalista, centrada não mais no capital, segundo Drucker, mas no conhecimento. Novamente, a gente pode fazer uma crítica a esse modelo. Primeiro porque o trabalho continua preso às suas fronteiras nacionais, né? Todos esses processos de xenofobia, tudo que está se vendo aí na Europa, nos Estados Unidos, isso mostra muito bem que essa tal dessa aldeia global, ela é mais aldeia e menos global. Bom, de qualquer maneira, quer dizer, essas teses elas configuram um substrato ideológico de entendimento de que a ciência ela só se justifica perante essa comunidade internacional. E aqui nós temos um problema muito grande. Primeiro porque o processo, eu estou chamando de subsunção a produção científica, acadêmica, enfim, a esse modelo internacionalizado, ele esconde uma característica dos países centrais, outrora chamado de imperialistas, que é a questão do soft power. Ou seja, na medida que eu imponho que a produção científica acadêmica ela seja processada e avalizada por uma modelagem conforme os interesses e comandos dos países centrais, portanto, eu tenho, na verdade, uma imposição de um determinado modo de sociedade, de universidade e de produção de conhecimento. Então, eu chamo muita atenção a essa questão do soft power, porque elas constituem também elementos de construção de hegemonia, né? Ou seja, a ideia da internacionalização da educação e da pós-graduação, ela, claro, que atende a essas exigências e dinâmicas impostas por esse processo de globalização específico. Não é toda e qualquer globalização. Tá? Claro que, para além disso, tem a questão dos mercados, tem a questão da configuração do mercado educacional e, portanto, do avanço desse processo de constituição de conglomerados internacionais que investem fortemente, não só na pesquisa, na pós-graduação, mas também na constituição de faculdades, universidades e mesmo de escolas da educação básica. Claro, isso tudo constitui um elemento de avanço do capital sobre, digamos assim, as políticas econômicas ditadas para a educação. Não esqueçamos que a educação ela movimenta, no caso do Brasil e do mundo em média, 5 a 6% do produto interno bruto de cada país. Quer dizer,
você tem aí uma disputa do fundo público, e essa disputa não se dá agora só meramente no plano local, mas também no plano internacional. Aí é todo esse processo de avanço da constituição de um mercado transnacional de educação. Agora, do ponto de vista da universidade, isso tem impactos muito fortes, porque esse nivelamento dessa produção a partir dessa ótica internacionalizada, ela caminha no sentido do avanço da chamada heteronomia da universidade. Ou seja, a nossa produção ficaria, a produção científica agregada aos elementos da produção e circulação das mercadorias e serviços. E, portanto, aquilo que não cabe dentro desse processo torna-se irrelevante do ponto de vista da produção acadêmica. Claro que todo mundo já está entendendo do que eu estou dizendo, isso reverbera muito mais fortemente nas áreas das humanidades. E é todo o debate que tem sido feito na CAPES atualmente, sobretudo com os critérios, seja da produção intelectual e dos periódicos, com a imposição da língua inglesa como a língua, né, que delimita o espaço de importância e de referência da produção intelectual mundial, no qual nós teríamos que estar subsumidos a essa lógica. Não aceitamos, obviamente, mas ela faz parte desse modelo, né, de incorporar tanto o software power, como também de reduzir, né, digamos assim, as disciplinas e os conteúdos e as produções irrelevantes, ou não utilitárias na lógica do desenvolvimento do atual modelo capitalista. Obviamente que essa divisão econômica social que existe entre norte e sul, né, os países desenvolvidos, os países centrais, os países periféricos, outrora chamados de países dependentes, né, isso, essa inserção, esse processo de globalização busca trazer, ela não se dará num processo verticalizado. Desculpe, horizontalizado. E sim num processo verticalizado. Ou seja, a gente entra nessa comunidade internacional a partir de uma lógica dos periféricos, né? E não a partir de uma lógica de, como eu falei, de horizontalidade nessa discussão. Bom, então isso leva a discussão, de um lado, a fortalecer o chamado processo de internacionalização, né? E de outro, obviamente, se não desconhecer, mas colocar pelo menos em segundo plano a questão da inserção social. Né? Por quê? Porque a inserção social cobra presença ativa da universidade, dos pesquisadores e da pesquisa na solução dos problemas locais, regionais, nacionais, etc. Tá? Ela também pode ter uma dimensão de transformação da realidade da sociedade. Então, esses elementos aí não se constituem como pontos, digamos assim, de consenso na construção de um modelo internacional de avaliação da pós-graduação. Bom, obviamente, não é o nosso, nós não pensamos dessa forma, e quando a gente olha o quesito, por exemplo, inserção social, ele foi introduzido a partir de 2007, que era uma inflexão no modo de se compreender a pós-graduação, aliando também a questão da extensão. Ou seja, muito fortemente, eu tenho dialogado com muitos programas de pós-graduação da educação, e a gente tinha notado que é o seguinte, nós sempre tivemos inserção social, muito mais fortemente a partir da pós-graduação, aliás, da extensão, que se dá no âmbito da graduação, mas isso também se incorpora às ações da pós-graduação. Ou seja, nós não colocávamos como um ponto central no processo de construção dos nossos relatórios a serem entregues à plataforma Supira. Mas, na verdade, nós sempre fizemos. Por que isso não aparecia? Porque não era computado, simples. O modelo de avaliação ele delimita muito o que a gente escreve e o que a gente não, ou deixa de colocar a partir
da chamada plataforma Sucupira. Então, os programas que tinham alguma intervenção do ponto de vista da internacionalização, eles levantam, digamos assim, né? Eles usam tintas fortes na hora de escrever esse elemento e colocavam em segundo plano a questão da inserção social. Tá? Agora, obviamente, eu gosto muito de uma intervenção do professor José Pedro Boffé, quando ele dizia que, na verdade, a inclusão da inserção social no processo de avaliação da CAPES não era ir além, não era um passo adiante, mas era um passo para dentro. Isso eu achei muito, eu li isso há algum tempo e eu dizia, realmente, né, não é que nós estamos iniciando um processo de inserção social. Nós estamos dizendo o seguinte, nós já fazemos isso e isso é um elemento importante. Claro que, e aí é uma discussão que a gente precisaria fazer em algum momento, os programas de pós-graduação do âmbito profissional, eles já nasceram mais com essa perspectiva de inserção social. Os programas acadêmicos menos. Mas os programas profissionais, à medida que eles têm como base resolução de problemas no âmbito do seu entorno, essa ideia da inserção social é mais forte. Né? E tem um outro elemento, quer dizer, a nossa sociedade é muito frágil. Né? Ou seja, os processos de desigualdade econômica, desigualdade social, elas impactam muito fortemente a educação. Então, não tem como a gente não tratar a pós-graduação na área de educação sem intervir fortemente na tentativa de intervenção e de superação desse estágio de desigualdade educacional que vivencia Norte, Sul, Nordeste, enfim. A gente tem muita clareza disso. Bom, eu vou dar um pulinho agora, que eu estou vendo que eu já estou indo muito além, e gostaria de só fazer uma ressalva aqui, que é o seguinte. Obviamente, esse conceito de inserção social, ele também pode descambar, e aqui descambar não é um termo negativo, mano. Ele significa encaminhar-se num outro sentido, que é o da universidade empreendedora. Ou seja, a gente pode ter a narrativa do processo de inserção social como intervenção da pesquisa, a solução de problemas com vista à emancipação da sociedade, mas também pode-se ter uma outra narrativa, que é a construção da ideia, que é a ideia de construção da sociedade, da universidade empreendedora, né? Que é exatamente um termo que tem sido mais divulgado hoje nos meus acadêmicos, né? Em que é interessante, porque o discurso, por exemplo, um texto do professor Aldir, é que a qualidade deixa de ser um pressuposto único para a avaliação da universidade, inclui-se relevância como item de avaliação igualmente importante. Olha, é basicamente o que a gente trabalha com inserção social. Só que a lógica é o empreendedorismo, a inovação e a sustentabilidade como tripé de constituição da nova universidade. E aí isso, claro, aí sim, descamba para futurice, descamba para modelos de universidade que vão procurar sua sustentabilidade fora da estrutura do Estado. E aí, portanto, com um pé muito mais forte na questão do mercado e criando critérios de subalternidade. Então, essa discussão do empreendedorismo, do cooperativismo, isso está muito presente nessa versão que alguns têm da ideia da inserção social. E, portanto, no processo de constituição dos indicadores de avaliação, por exemplo, lá tem o famoso impacto econômico, que eu vou discutir mais daqui à frente, mais um pouquinho. Enfim, a ideia de que o conhecimento ele passa a ser um conhecimento operacional e pragmático, né? De modo que a inserção social ele pode tanto ser um passo para dentro, como o Boffé falava, como também pode ser um passo pura e simplesmente em direção ao mercado. Né?
Portanto, ou seja, é um campo em disputa, né? E que nós temos muita clareza disso, porque mesmo que a gente incorpore elementos da intervenção social a partir de uma lógica de emancipação, né, isso necessariamente não vai se refletir nos processos avaliativos. Bom, agora vou colocando como isso aparece nas fichas de avaliação. Em primeiro lugar, é verdade que as fichas de avaliação elas vêm se alterando no final dos anos 90 até recentemente. 3 grandes momentos: 1998 a 2004, 2007 a 2016 e 2017, que é este último. Então, na ficha de 1998 a 2004, nós tínhamos 7 quesitos de avaliação: proposta do programa, corpo docente, atividade de pesquisa, atividades de formação, corpo discente, tese, dissertações e produção intelectual. De 2007 a 2016, caiu para 5 quesitos. Proposta do programa, que, embora fosse um quesito, ela não computava, era um quesito mais de construção do cenário para os avaliadores. Corpo docente, aí sim, corpo discente, tese e dissertações, produção intelectual e inserção social. Veja bem, inserção social entrando aí. Né? A partir desta última quadrienal, foram reduzidos para 3 quesitos, que é programa, formação e impacto na sociedade. E aí, cada um desses quesitos vai constituir 1/3 da avaliação. Sendo que o quesito 2, que é o quesito formação, ele é o quesito mais quantitativo, tá certo? E ele é um quesito de trava. Ou seja, a nota do programa não poderá ser maior do que o quesito número 2. De qualquer maneira, os demais quesitos, que são mais qualitativos, eles vão, claro, ter um peso muito maior em termos da nota final. Eles podem fazer a nota aumentar, eles não podem... Desculpe. Eles podem evitar a queda, né? Mas o limite passa a ser o quesito 2. Tá? Então, a questão da internacionalização e a inserção social, eles vão estar vão estar presentes nesse quesito número 3, que é o impacto na sociedade. Bom, o indicador de internacionalização, a meu ver, ele não alterou muito. Né? Ele não alterou muito. Pelo menos eu estou falando especificamente da nossa ficha de avaliação. Né? Claro que os programas 6 e 7, eles têm seu desempenho equivalente ao dos centros internacionais de excelência e, portanto, o indicador de internacionalização, como já era antes, passa a ser um dos elementos centrais para que você considere essas notas mais elevadas para os programas que atingirem 5. O critério é, você atinge 5, portanto, você está apto a concorrer a essas notas mais elevadas e os critérios de internacionalização constituem o elemento central para que você consiga essa diferenciação. E quais são esses elementos, essas atividades? Desenvolvimento de projeto de pesquisa com financiamento internacional, realização de projeto de pesquisa com equipes internacionais, participação de projetos no exterior. Aí você tem a mobilidade, tem a publicação dos docentes discentes com pesquisadores estrangeiros, enfim. Você tem todo um processo de constituição de redes internacionais de produção e disseminação de conhecimento. Novamente, dizendo que nas condições nossas, sobretudo das humanidades, essas condições já são diferenciadas, posto que, sobretudo na nossa área de educação, a nossa produção ela é muito voltada para a discussão do problema local ou do problema nacional, digamos assim, de uma maneira mais geral. E também isso se manifesta nos países, ou seja, as questões colocadas, né? Claro que desde os anos 90, com os organismos multilaterais,
fazendo suas propostas de reformas educativas, isso foi que meio padronizado. Porém, as respostas a isso são no plano local. E nós não podemos desconhecer isso. Então, quando a gente vai discutir a BNCC do ensino médio, a gente vai discutir não só a formulação, como também, sobretudo, a sua implementação no âmbito local. Isso eu estou falando da área de políticas educacionais. Mesmo na área de financiamento, aí é que a questão local ela ganha uma dimensão muito forte, porque os países são muito diferentes na sua forma de organizar o financiamento da educação. Modelos como, por exemplo, o Fundeb, que nós estamos debatendo hoje a sua regulamentação, características muito próprias. Enfim, a ficha avaliativa no quesito internacionalização, ela, claro, ela reestrutura o que nós tínhamos até então, ela dá um peso relativamente forte, porque ela sustenta as notas superiores, 6 e 7, e, portanto, todos têm que estar bastante atentos a isso, mas, sobretudo, os programas com conceito 5 em diante. Já o indicador de inserção social, como a gente viu, que foi colocado a partir de 2007, eu costumo dizer o seguinte: o indicador de inserção social, todo ele é de impacto. Essa palavra impacto, ela gera muito problema na nossa área, porque quando a gente fala em impacto, a primeira coisa que nós temos na cabeça é a ideia de mensurar tal impacto. Como é que eu vou mensurar tal impacto? Eu vou falar um pouquinho mais adiante, Zé. Agora, de qualquer maneira, os programas de pós-graduação na área de educação, a sua própria existência em si já impacta no processo de formação. Primeiro, pela condição. Ora, nós temos 2,5 milhões de professores, né, na rede pública, nesse país como um todo. Estou chutando aqui, mas está muito próximo. E o acesso ao mestrado, por exemplo, é raríssimo na educação básica. Então, é muito provável que uma rede que tenha um processo de maior aderência à questão do acesso ao mestrado, isso pode e deva provocar algum impacto mais forte, seja na constituição de novas políticas, na avaliação dessas políticas, os resultados educacionais, etc, etc. Tá? Para o próprio profissional, claro que isso interfere do ponto de vista da sua carreira, do ponto de vista do salário e tudo isso mais, que são elementos de avaliação. Né? Mas, sobretudo, existe uma transferência de conhecimento, né, que sai. Bom, essa transferência, eu não quero dizer que é uma relação única, eu acho que ela é de mão dupla, né, na medida que a gente também reconhece-se mais nos processos de vivência com a educação básica. Isso eu tive uma experiência muito interessante como gestor e muitas das minhas visões, digamos assim, interpretações da realidade educacional, elas foram alteradas a partir de uma vivência concreta. Então, isso é um processo de mão dupla. Mas, enfim, na nossa ficha, a gente tentou colocar a questão da priorização das temáticas locais ou regionais no campo de atuação do profissional, nos trabalhos de conclusão do PPG. Ou seja, isso já é um indicador do nosso olhar de inserção a partir exatamente, inclusive, das nossas dissertações e das nossas teses. Claro que também nós tivemos a participação em redes nacionais, parcerias com redes da educação básica, formação continuada de profissionais da educação e assessorias, consultorias, etc, etc. E, por fim, a questão da adoção de ações afirmativas na seleção dos alunos. Então, tudo isso constitui elementos que a gente incorporou como inserção social. Ou seja, os nossos estudos terem atenção para o que está acontecendo no campo nosso de intervenção, no nosso entorno, na nossa realidade, mas, ao mesmo tempo, buscarmos parcerias
tanto com redes nacionais de pesquisa, mas também com redes da educação básica, produzir a formação continuada inicial desses profissionais e também a questão da adoção de políticas de cotas como políticas de inclusão de camadas historicamente desfavorecidas. Né? O ponto que eu acho que começamos a fechar um pouco essa intervenção desse item diz respeito à questão do impacto econômico. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: nós não somos engenheiros. Eu dou sempre esse exemplo. Então, eu estou numa determinada cidade, vou para outra cidade, só que tem um rio. Se eu não tenho uma ponte ali, provavelmente eu vou ter que fazer um circuito maior para atingir a outra localidade. Então, os engenheiros propõem uma ponte, tá? E aí você reduz o tempo de distância, de deslocamento, o gasto com gasolina, enfim. Isso você mede muito claramente o impacto, né, de uma intervenção concreta de uma ponte aí para você chegar de um lado a outro, digamos assim, do rio. Nós não somos, a área da educação e as áreas das humanidades não são assim. Eu costumo dizer o seguinte: o nosso impacto, primeiro, é a partir de um longo prazo, no mínimo médio prazo. Né? A teoria do capital humano, então fiz uma referência no início aqui dessa intervenção. A teoria do capital humano, ela diz que há retorno econômico para a sociedade, há retorno econômico para a região e há retorno econômico para os indivíduos com maior escolaridade. Como é que você vai medir isso para a sociedade? A partir do produto interno bruto. Ora, mas na medida que você tem, não do indivíduo, mas do conjunto da sociedade, uma elevação do padrão de escolarização, o produto interno bruto ele não vai se mexer, digamos assim, de uma hora para outra. Ele vai esperar a inserção desse novo extrato de pessoas com maior escolarização no sistema de produção de bens, mercadorias e serviços. E, se não houver nenhuma intervenção externa, isso pode reclassificar, digamos assim, o padrão de produção e, portanto, do produto interno bruto. Isso não se conta a curto prazo. Há um economista, James Heckman, que foi mais incisivo quando ele colocou que a maior taxa de retorno econômico das pessoas não se dá nem tanto no ensino fundamental nem no ensino médio, mas na educação infantil, em creches. A partir de um estudo longitudinal da chamada pré-escola Perry. Ou creche, enfim, kindergarten, não lembro bem. Ou seja, um estudo de um economista da educação, com viés extremamente liberal, ele investigou que as crianças que participaram das creches, né, dessa creche mais especificamente, 20, 25 anos depois, essas crianças elas tiveram melhores empregos, melhores salários, menos problema com a lei, né? Menos problemas de violência. Bom, esse estudo longitudinal consumiu algo em torno de 20 a 20 e poucos anos. Então, eu fiz essa pergunta a um dos expositores lá do CTC, que estava trabalhando exatamente o GT sobre impacto, e disse: como na educação se quer que nós tenhamos a cada 4 anos, supondo que a avaliação passe a ser quadrienal mesmo, se configure efetivamente como quadrienal, que a cada 4 anos nós tenhamos impactos. Aí brinquei, nós não somos engenheiros. Nós não vamos construir pontes a cada dia. E ele ficou na dúvida, realmente e tal. O que é que eu quero dizer? Do meu ponto de vista, o processo de impacto já é constitutivo da própria ação do programa profissional
e do programa acadêmico, dos mestrados profissionais, agora doutorado profissionais, dos programas acadêmicos, na medida que eles interferem na formação e na melhoria do nível de escolarização dos profissionais da educação. Ponto. Evidentemente que alguns indicadores podem ajudar. Tá? Então, eu cito muito a área de tecnologias da educação. Se o sujeito tem um software, se o sujeito tem um game que melhora o desempenho, isso tudo isso pode ser comprovado. Agora, isso não é a totalidade dos programas. Tá? Eu acho que nós não podemos ter uma métrica muito quantitativa ou meramente quantitativa desse indicador de impacto. Tá? Eu acho que aqui entra exatamente a questão e aí sim, o elemento da inserção social, o elemento qualitativo, ele justifica muito essa ideia de impacto. A partir de grupos sociais atendidos, a partir de intervenção na melhoria da formação dos professores e professoras, etc. Finalizando aqui, para a gente poder ir para o debate, eu diria que é o seguinte, no Nordeste, nós temos poucos programas com nota 5. Na verdade, nós não temos, na área de educação, nenhum programa com nota 6. Nós temos 7 programas com nota 5. Esses programas em si, obviamente, a questão da internacionalização vai impactar caso esses programas queiram disputar os estratos superiores, notas 6 e 7. Os programas 3, 4 e aqueles programas 5 que, digamos assim, não irão disputar esses estratos superiores, o elemento da inserção social deve ser mais bem trabalhado nos relatórios. Isso pode, aí eu vou fazer a dobradinha, impactar a nota final, porque esse elemento da inserção social, do meu ponto de vista, caracteriza muito mais o nosso fazer acadêmico e científico. Obviamente que todos nós fazemos e temos alguma política de internacionalização. Né? Mesmo programas que se iniciam agora, eles têm alguma ação específica, e isso eu percebo quando eu participo das lives e das conversas com esses coordenadores. Porém, não é o centro da intervenção, e eu acho que nem deva ser mesmo. Eu acho que o nosso grande elemento de ação tem que ser essa inserção social, buscando a maior legitimação do nosso fazer acadêmico e científico, do ponto de vista da legitimidade, junto à comunidade na qual a gente está inserido. Bom, eu vou encerrando por aqui, entendendo, como eu disse a vocês, que isso é pensar em voz alta. Na verdade, há todo um processo de construção e reconstrução dos processos avaliativos. Mesmo a questão do qualis ainda não está definida, como nós vamos trabalhar a questão do impacto, do fator de impacto e da língua, isso ainda está em discussão, e estamos tentando reverter algo que para nós é muito deletério para a área, que é viabilizar apenas o fator de impacto tendo como referência a língua inglesa. Mas, enfim, o que eu falei aqui, como eu disse a vocês, é uma discussão que nós estamos fazendo e estamos vivenciando. Portanto, tudo ainda está em disputa. Agradeço muito a atenção de vocês e vamos dialogar um pouquinho mais. Muito obrigado. Certo. Obrigado, Luiz. Infelizmente, acho que a gente teve um probleminha aí com a transmissão da imagem, mas já tem uma proposta no chat aqui no bate-papo da gente tentar transformar essa sua contribuição num podcast, e aí a organização do evento já tá informada sobre essa sugestão. E agora, pessoal, a gente tem, são 9h15, o nosso teto aqui é até as 10h30, então a ideia é que a gente possa abrir agora para considerações, perguntas.
questões, e aí a gente pode, o pessoal pode, quem quiser fazer pergunta pode se inscrever aqui pelo Rodrigo, chat. Oi, Luiz. tá escutando? Sim, Mas tá vendo o áudio não? O vídeo não? tô vendo, eu estou me vendo. Ah, eu acho que eu perdi aqui o vídeo, tá? Tá, Mais mas uma você está me vez. ouvindo? Estou ouvindo sim. Certo, certo. Então, agora a ideia é que nós possamos dialogar com o Luiz, né, fazendo perguntas, considerações, e aí vocês podem se inscrever aqui pelo chat, e quem puder fazer a sua consideração pode abrir a câmera também. Enquanto o pessoal vai se preparando aí, eu acho que Luiz, eu acho que é muito interessante esse debate que você nos traz, linkando, né, a inserção social, a produção do conhecimento e os critérios de avaliação a esse contexto político-econômico mais geral, né, sobretudo a partir desse debate da sociedade do conhecimento, da teoria do capital humano, que vai se reinventando, né, ao longo nos sucessivos tempos históricos. E eu queria saber um pouco de você, assim, nesse diálogo, né? Porque embora isso, a questão da avaliação, hoje ela esteja muito mais presente do ponto de vista da pós-graduação, quer dizer, esses critérios globais, né? Eles têm se apresentado de uma maneira mais forte e presente nos últimos processos avaliativos, mas nós temos também, sobretudo a partir da década de 90, uma forte pressão para o produtivismo acadêmico, né, que foi se materializando nas fichas de avaliação da pós-graduação e também foram se materializando nos próprios programas, como critério de entrada, determinada quantidade de produção, qualidade da produção. Então, quer dizer, você não vê isso como um certo aprofundamento daquilo que a gente já começava a vivenciar na década de 90? Aliado a isso, quer dizer, o fato da gente ter 3 critérios na nova ficha de avaliação, né? O programa, formação e impacto na sociedade. E mesmo que esses critérios, né, eles sejam paritários do ponto de vista da avaliação, à medida que a gente impõe uma trava no critério de formação para a nota do programa, indiretamente a gente continua, quer dizer, na minha visão, né, isso é o que eu quero te perguntar, dialogar com você, indiretamente a gente continua dando prioridade àqueles critérios que são mais quantitativos em detrimento dos critérios qualitativos. Porque se eu bem entendi, eu posso estar errado, tanto o critério do programa quanto o critério do impacto na sociedade, mesmo eles sendo mais qualitativos, eles nos ajudam, do ponto de vista do programa, a não cair a nota, mas não ajuda a subir a nota. Então, eu queria um pouco que você explicasse, debatesse um pouco isso com a gente, porque eu acho que é um elemento fundamental que os programas, né, vão enfrentar no próximo período. Bom, deixa eu ver se tem no chat aqui alguma pergunta, Luiz. Você está me escutando? Tô, agora sim. Certo. Você me escutou, né? Escutei. Ok. Eu vou reproduzir mais duas perguntas que estão no chat, aí eu devolvo para você. Pode ser? Pode ser. Ok. Então, o Reginaldo de Souza Silva pergunta: fortalecer as relações com os países de língua oficial portuguesa e Mercosul, América Latina, África. Eu imagino que ele queira perguntar se isso também, quer dizer, ajuda no processo de avaliação da pós-graduação e da produção do conhecimento e inserção social. A Leila pergunta o seguinte: a condição de impacto inserido na formação a priori está posta para qualquer área? Assim, o que diferencia a pós-graduação em educação? Então, acho que ela está perguntando um pouco quais são as especificidades nossas, né,
da área de educação. Então, por enquanto, são essas três considerações. Pessoal, se quiser se inscrever para aparecer aqui, falar com a gente diretamente, pode se inscrever no chat e depois abrir a sua câmera, ou se quiser também pode fazer perguntas pelo chat que a gente vai administrando aqui. Luiz, é com você. Agora, se você quiser tentar desligar e ligar a sua câmera de novo, para a gente tentar te ver. Já tentei, só resolve se eu sair novamente e entrar de novo. Aí não... Você quer tentar de novo fazer isso enquanto a gente tem esse, para não quebrar seu raciocínio no meio? Ou você prefere seguir só com som? Eu vou responder essa aqui e aí a gente dá uma paradinha para tentar restabelecer. Okay. Certo? Ok, eu vou fechar minha câmera aqui para ficar menos pesado também. Perfeito. E aí você... Vai lá, Luiz, você pode começar. Então, Rodrigo, primeiro eu acho que você tem absolutamente razão. Quer dizer, a partir dos anos 90, a onda produtivista ela se incorpora mais fortemente nos processos avaliativos, pelos dois motivos que eu já elenquei aqui. De um lado, quer dizer, um deles eu já elenquei com mais clareza. De um lado, que é o próprio crescimento do sistema. O sistema era um sistema raquítico, ele se transforma num grande sistema nacional de pós-graduação, e você não tem mais como fazer avaliações exclusivamente qualitativas, né? Você vai ter que introduzir sistemas mais padronizados. Há também um processo de sofisticação, né, do sistema de avaliação naquilo que se convencionou chamar o estado avaliador, né? O conceito de estado avaliador, ou um outro conceito que é chamado do estado da auditoria. É um conceito mais forte ainda, né? Não é meramente avaliar, é auditar, né? É ter fortes acompanhamentos, né? E sanções para isso. Bom, então você tem muita razão em relação a esse aspecto. Então, isso aí a gente já percebe. Agora, por outro lado, aí eu quero chamar a atenção das pessoas que estão nos acompanhando aqui, é que o Sistema Nacional de Pós-Graduação, ele incorpora as 3 áreas do conhecimento: das humanidades, da vida, da saúde e, enfim, das tecnologias, digamos assim. Ora, esses sistemas que a gente chama de produtivistas, etc., eles são muito bem aceitos em outros colégios. Ou seja, não é um debate apenas externo, como a gente costuma pensar. Ora, vem alguém de fora e impõe um modelo avaliativo. Não. Há uma parte dos cientistas, há uma parte dos cursos que concorda com esse processo e, aliás, só vê um modelo avaliativo se ele comportar esses instrumentos quantitativos e produtivistas. Então, na verdade, nós temos um diálogo mesmo dentro do Colégio das Humanidades, nós temos divergências em relação a isso. Então, senão eu não quero, Rodrigo, eu não quero cair naquela versão do complô contra as humanidades ou contra a educação. Existem visões de ciência e de produção de conhecimento e de sistemas avaliativos bastante diferenciados. Obviamente, nós continuamos defendendo um modelo o mais horizontalizado possível, né? Mas que não perca de vista a questão da excelência acadêmica. Né? Esse é um ponto que a gente não pode fugir. Aí, fazendo já a ponte com a questão tanto do Reginaldo quanto da Leila, de fato, na nossa área, as nossas relações acadêmicas, elas se dão muito fortemente nos países da língua portuguesa, espanhola e também África. Isso é muito patente nos grupos, nas redes internacionais de pesquisa. E essa é uma disputa. Eu me lembro que no governo Lula houve toda uma sinalização para mudança das relações diplomáticas, comerciais,
com ênfase mais na relação norte e sul, mas na relação sul-sul. E isso gerou um forte elemento de disputa. Eu não tenho dúvida de que, por exemplo, muito da queda do governo Dilma e, por consequência, dos governos de qual ela vinha foi egressa, tem a ver com essa disputa internacional de mercados. Então, claro que a dimensão nossa é outra, mas evidentemente que isso também está dentro daquele conceito que eu chamei mais anteriormente do soft power, ou seja, de que esse fortalecimento que nós achamos necessário dos países da língua portuguesa, Mercosul, América Latina, África, isso para nós tem a mesma ou mais importante do que com a relação norte. Agora, esse é o centro do debate, Reginaldo, que está sendo feito hoje, sobretudo em relação ao Qualis, né, aos periódicos, a avaliação dos periódicos. A Leila diz o seguinte, bom, mas o impacto está posto para qualquer área. De fato, Leila, porque a ficha ela é única. Os quesitos são únicos. O que altera? Altera exatamente nos indicadores. Então, por exemplo, uma determinada área, ela pode reforçar a ideia do produto físico ou do processo concreto de mudanças de padrões organizacionais gerenciais como elemento de avaliação. Nós temos uma vertente muito mais qualitativa. Então, o grande diferencial se dá exatamente nos indicadores que vamos utilizar para fazer a métrica da avaliação do impacto. Tá? Como eu disse a vocês, a inserção, por exemplo, a formação continuada de docentes, para nós é um indicador de inserção social. Bom, isso vai impactar em que medida, de forma quantitativa em quê? Isso nós não estamos perguntando, Leila. Então, nós não vamos... isso alterou o indicador do IDEB do município, do estado. Bom, primeiro, a gente não tem como fazer essa medição, até porque o IDEB, a cada 2 anos, ele não tem só um fator que resulta em melhoria ou déficit da aplicação da prova, etc. Mas, enfim, a gente vai estar tentando, digamos assim, incorporar elementos qualitativos para, como eu diria, metrificar esse processo avaliativo. Quero até dizer que nós, inclusive, estamos remetendo agora aos coordenadores de pós-graduação exatamente a métrica dos quesitos qualitativos. Quem participou do seminário do meio termo viu que a gente publicizou para os programas de pós-graduação as métricas quantitativas, trabalhando com mediana, média, etc., com os percentis. Agora nós estamos fazendo isso para os elementos qualitativos, ou seja, o que é um muito bom, o que é um bom, o que é um regular, o que é um insuficiente. Então, nós fizemos toda essa análise e, pela primeira vez, estamos entregando a priori, ou seja, antes do relatório final, para que os programas já possam, digamos assim, sendo mais modelo avaliativo, colocar a ênfase nos seus relatórios. Então, isso são nesses indicadores que nós nos diferenciamos dos demais programas. Alô? Oi, ok, Luiz. Obrigado. Okay. Já tem mais algumas perguntas aqui. Você quer tentar fazer a operação aí antes de... Sim. Vou sair e retornar, tá? Ok.
Vamos esperar um pouquinho, já tem pergunta aqui da professora Antônia, da Estadual de Feira de Santana, pergunta do Edson também, que também é se eu não me engano, da Estadual de Feira de Santana. A gente já reproduz as perguntas quando o Luiz voltar. Pessoal, lembrando aí, o Glauber acabou de postar o link para a frequência dos trabalhos encomendados. É importante todo mundo acessar esse link para garantia do certificado e o atestado de presença, tá? Então tem um link aí do Google Forms, é só acessar e preencher o formulário. Voltei, Rodrigo. Voltou, Luiz. Vamos ver aí se a sua câmera processa. Ela tá processando aqui para gente. Pronto. Agora sim, Luiz. Estamos te vendo. Olha só. Temos mais duas perguntas aqui no chat, tá? A professora Antônia Almeida Silva, da Universidade Estadual de Feira de Santana, comenta. Luiz falou sobre a submissão das políticas aos interesses do capital. Gostaria de ouvi-lo sobre o papel dos intelectuais na crítica das políticas públicas e no direcionamento das mesmas. Outra pergunta também do professor Edson do Espírito Santo Filho, que, se eu não me engano, também é da Universidade Estadual de Feira de Santana. Ele fala sobre o programa Ciências Sem Fronteiras, como este contribuiu para o desenvolvimento dessa política de avaliação da pós-graduação. Por enquanto, são essas duas considerações que eu acho que você já pode ir desenvolvendo aí, Luiz. E o Edson só registra que também, obviamente, é estudante da pós-graduação aqui no nosso programa de pós-graduação em educação da UFBA. Luiz? Primeiro, respondendo a Antônia, quando eu falo da submissão das políticas sociais, incluindo as políticas educacionais, aos interesses do capital, de uma estrutura mais geral do sistema capitalista. Obviamente que dentro desses elementos de ação nós temos também a resistência. E eu acho que é isso que você, Antônia, deva ter anotado como lacuna na minha fala, e eu reconheço e agradeço muito a pergunta, porque ela permite resgatar este outro elemento, porque não é simplesmente uma submissão total e completa, mas é um elemento também de contestação, é um elemento de resistência que nós temos procurado fazer. Isso se dá, obviamente, tanto na Constituição e na produção do conhecimento crítico que nós temos feito. Eu acho que a área da educação tem uma larga tradição em ter uma postura sistematicamente colocada em franca oposição a esses modelos que subalternatizam as pessoas, aos interesses de grupos econômicos. Aliás, isso faz parte do que eles chamam da guerra cultural. Toda a tentativa de desconstrução da figura de Paulo Freire, ela é emblemática, porque ela é a tentativa, nessa figura está condensada toda a oposição a uma visão de educação crítica, de uma visão de educação inclusiva, uma visão de educação emancipadora. Então, você tem muita razão em retomar esses aspectos, porque os intelectuais orgânicos, digamos assim, das classes que vivem do trabalho, das classes trabalhadoras, enfim, cumprem um papel central de procurar desnudar todos os elementos que, a pretexto de uma visão tecnicista, de modelos high-tech,
seja de avaliação, seja de avaliação de políticas, avaliação políticas, etc., tentam incorporar um viés tecnicista quando a gente claramente levanta o viés político também como um instrumento importante de processos avaliativos mais globais. Então, isso nós estamos vivenciando, portanto, em meio a essas contradições que nós vivemos, nós temos que retomar isso a todo momento e a todo instante. Eu quero aproveitar para dizer que hoje a gente acordou aqui na Universidade Federal da Paraíba com a péssima notícia de que o terceiro colocado na eleição para reitor foi nomeado. Aconteceu isso hoje. Essa pessoa teve menos de 5% dos votos e na reunião dos conselhos superiores não teve nenhum voto no Conselho Superior da Universidade. Foi nomeado reitor da Universidade Federal da Paraíba. Vocês veem como o processo de desmonte da autonomia universitária, o processo de desmonte da democracia universitária, e o que isso vai gerar de crises no sistema, né, nosso. Quer dizer, isso é uma coisa gravíssima. E, portanto, os intelectuais vão ter que, mais uma vez, serem chamados a operar resistência. O Edson faz a pergunta sobre o programa Ciências Sem Fronteiras. Edson, eu sendo bastante honesto, eu nunca me debrucei sobre os resultados do programa Ciências Sem Fronteiras. Eu já li coisas acerca do programa, a maioria crítica ao programa, de que ele não atingiu seus objetivos, ele muito mais formulou uma política de transnacionalização do mercado educacional da pós-graduação. Essa é uma crítica à esquerda. Já vi outras críticas mais à direita, de que o programa Ciências Sem Fronteiras exatamente privilegiar mais estudantes que saíam do Brasil para estudar em países de língua portuguesa, pouco agregavam em termos de internacionalização da pós-graduação. Essa é uma crítica mais à direita. Então, já vi essas duas críticas aí, mas eu confesso que eu não me debrucei para ter um exame mais aprofundado sobre o programa. O fato é que, ao que tudo indica, ele se encerra sem ter atingido seus objetivos, seja para um lado e para o outro. Talvez porque também o tempo, a maturação do programa, porque você tem um programa, você implementa o programa, você avalia e depois revê e reorganiza, reestrutura. Acho que isso nem houve tempo para tanto, né? Porque aí veio o golpe e mudou, alterou absolutamente tudo. Mas eu acho que merecem estudos mais aprofundados acerca desse assunto. Mas não, Rodrigo. Ok, Luiz. Bom, só informar para todo mundo que a gente já está com quase 50 pessoas na nossa sessão, no nosso trabalho encomendado, o que mostra também o interesse dos pesquisadores e das pesquisadoras do GT com a temática. E seguindo aqui nas nossas perguntas, nós já temos mais duas. Uma da professora Vânia Pereira Moraes Lopes, que também acho que é da Universidade Estadual de Feira de Santana e aluna do programa de pós-graduação da UFBA. Ela pergunta sobre os programas de pós-graduação profissionais que envolve principalmente os professores da educação básica. Existem avaliações sobre estes programas? E qual avaliação, do ponto de vista da qualidade, você faz dos mesmos? Acho que é uma temática importante aí que o Luiz acompanha bastante. Outra da professora Luciana Rosa Marques, da Universidade Federal de Pernambuco e coordenadora do GT5 Nacional. Ela pergunta: concordo com a importância da inserção social em nossa área, o que deveria ser verdade para todas as áreas. Na perspectiva da resistência e do modelo hegemônico de avaliação, quais as possibilidades concretas de internacionalização e inserção se equivalerem? Ela também pergunta, gostaria
também que Luiz comentasse um pouco para a proposta de critérios únicos de avaliação para o Qualis. E só uma correção, é que a Vânia é professora da educação básica e estudante do PPGE. Então, Luiz, essas 3 perguntas aí, se eu não perdi nenhuma, acho que não, essas 3 perguntas da Vânia, e uma pergunta da Vânia e 2 perguntas da professora Luciana. Perfeito. Agradeço muito a Vânia e a Luciana por esse diálogo. Bom, Vânia, falar dos programas profissionais, eu não sou isento, né? Essa vai ser uma fala extremamente compromissada com os programas profissionais por 2 motivos. Primeiro, porque eu sou o coordenador dos programas profissionais da área de educação da CAPES e tenho acompanhado sistematicamente esses programas. Em segundo lugar, também eu sou docente. Caiu a... Continua escutando? Sim, Luiz. Pode continuar. Na câmera já foi, né? Não adianta. Sumiu a imagem, mas a gente continua escutando. Bom, sobre a imagem, eu acho que vocês não estão perdendo grande coisa, não. Mas... eu, como eu estava dizendo, eu sou professor também da pós-graduação, tanto acadêmico quanto profissional. Bom, houve um debate no início sobre se a viabilidade dos programas pós-graduação profissionais da educação, se não seríamos um fortalecimento de uma perspectiva funcionalista de educação, utilitarista. Esse debate aconteceu, e é legítimo, tem acontecido, mas hoje ele perdeu a sua validade histórica, na medida em que os pesquisadores que atuam no programa de pós-graduação profissionais, primeiro, todos eles são egressos dos programas acadêmicos. Isso é bom e é ruim, né? É bom no sentido de que há uma visão mais holística, não necessariamente voltada exclusivamente para mercado de trabalho, etc. Mas também é ruim porque ainda tem a questão da identidade. O que é que eu sinto hoje, Vânia? É que esses programas eles estão avançando do ponto de vista da qualidade, preservando um aspecto de conhecimento crítico. Isso eu percebo claramente, ou seja, não há um movimento de adesão pura e simples ao mercado, como se poderia imaginar, inclusive porque os critérios de avaliação da CAPES, de entrada dos programas na CAPES, são critérios rigorosos. E a gente critica muitas vezes, nesse momento, é muito importante, porque, ao contrário, alguém já me perguntou, os profissionais na educação, muitas faculdades privadas, não. Mais ou menos o mesmo percentual que temos os programas acadêmicos. Né? E com faculdades privadas de qualidade, como as PUCs, por exemplo. Então, eu vejo que os programas profissionais, claro que eles têm um olhar, e é isso que a gente está buscando, que é de ter seu produto final do trabalho de dissertação e agora do trabalho de tese dos doutorados, voltado para a resolução de problemas concretos da comunidade, né? Da sociedade. Claro, isso cria um elemento de tensão, porque, como eu disse, não é toda hora que a gente tem que construir uma ponte, mas pelo menos fazer indicações, roteirizar, constituir elementos analíticos que possibilitem mudanças no processo da gestão, enfim, isso pode ser feito e eu acho que os programas têm feito com qualidade. Na área das tecnologias educacionais, na área de formação de professores, hoje, basicamente, se a gente soma a área de concentração dos programas profissionais, quase 50% deles são ou de formação de professores ou de tecnologias educacionais. Para vocês terem uma ideia, como essas duas áreas, elas concentram o grosso da intervenção desses programas. Então, eu tenho ficado muito satisfeito com a qualidade e com a perspectiva político-pedagógica dos cursos de pós-graduação
dos profissionais. Recentemente, nós aprovamos, na última avaliação, 2 programas, assim que por exemplo, um programa, a formação de educadores da educação infantil, né? Se eu não me engano, na Federal do Rio Grande do Norte, aqui, minha vizinha aqui. Quer dizer, é uma área que precisava, nós temos que dar ênfase à educação infantil. Esse país nunca deu ênfase à educação infantil. Então, acho que são coisas assim que me admiram, porque me admiram assim, no bom sentido, que a gente está sabendo trabalhar. Bom, Luciana, olha, as possibilidades concretas de internacionalização, de se equivaler, internacionalização e inserção, eu entendi a sua pergunta e eu teria um não a dizer, porque no modelo da CAPES, a internacionalização ela significa um extrato superior de nota. É exatamente você passar nota 5 para 6 e 7. Ou seja, os programas 6 e 7 são programas com chamado padrão internacional. Então, veja bem, não estou dizendo que eu concorde com esse modelo, mas eu quero dizer que a médio prazo eu não vejo essa perspectiva, porque, como eu falei, há uma disputa também interna dentro da CAPES, dentro das áreas, acerca do que é o programa nota 6 e 7. Né? Alguém fez uma pergunta, quer dizer que se eu fizer inserção, se eu tiver inserção, eu só vou até o conceito 5. Na prática, é isso. Tá? Agora, esses elementos aí, eles vão estar em disputa. E eu entendo a sua pergunta já, como você fala, na perspectiva da resistência do modelo hegemônico, eu diria que, como parte da resistência, nós devemos, concretamente, eu vou usar a sua expressão, produzir mais conhecimento na área da inserção social, buscando, inclusive, as justificativas teóricas, acadêmicas, científicas e equivalência. Eu acho que talvez seja uma das tarefinhas de casa que nós temos, que é exatamente produzir mais conhecimento nessa área. Sobre os critérios únicos de avaliação para o Qualis, Luciana e demais colegas, de fato, isso está nos tirando sossego. Primeiro, porque estão fazendo mudanças aos 45 do segundo tempo. Né? Ou seja, você já tinha mudado. Nós fizemos uma pré-avaliação dos nossos periódicos para o seminário de meio termo. Contudo, estamos tendo outras alterações já agora. Nós estamos, e quem está trabalhando nisso é o Ângelo, aprimorando o nosso sistema de avaliação dos periódicos. A ideia nossa mesmo tendo o critério da língua, como apontado pelo CTC, o Conselho Técnico Científico da CAPES, a gente faça uma subdivisão entre os periódicos que atuam na chamada educação comparada, que aí inclui os periódicos internacionais, e os periódicos que trabalham os temas exclusivamente nacionais, tá certo? E talvez com isso a gente consiga, aí sim, uma equivalência, agora sim o termo, uma equivalência entre os periódicos nossos, brasileiros, e os periódicos internacionais, sobretudo os periódicos de língua inglesa. Então, isso está em discussão, estamos tentando trabalhar isso e vamos apresentar brevemente uma proposta aos coordenadores de programas. Oi? Ok, Luiz? Ok. Certo. Olha, pessoal, nós não temos mais nenhuma pergunta no chat, a gente ainda tem um tempinho, quem quiser aprofundar o diálogo com o professor Luiz pode fazê-lo. Agora, se não tiver, eu vou pedir para o professor Luiz encaminhar para as suas considerações finais. Deixa eu ver aqui se vai nos aparecer mais alguma coisa. O debate
está bem profícuo, a gente conseguiu aprofundar algumas questões da área de avaliação. Me parece que não. Luiz, então fica à vontade, a gente tem um tempo ainda razoável para você fazer as suas considerações sobre a temática, sobre o debate, então fique à vontade aí para você. Rodrigo, eu não falei para você... Oi, tá escutando? Sim, sim. Eu não falei para você, eu falei para Ed Gleuman. Na verdade, eu tenho uma outra live agora. Uhum. Eu não falei porque, claro, né? Não ia de maneira nenhuma forçar aqui a gente a agilizar mais. Mas, de qualquer maneira, eu vou então, ser tudo mais... se encaixou, tudo se encaixou. Perfeitamente. Bom, então eu queria, nessas palavras finais, lembrar o seguinte. Bom, nós entramos em 2020, né? Um processo de pandemia, algo extremamente atípico, nada visto por nossa geração, né? E, ao contrário do que se possa imaginar, isso tem gerado, do ponto de vista da educação, uma aceleração dos processos de tecnificação do ensino a partir de modelos de educação à distância e de outras tecnologias educacionais, tá certo? Que estão operando, sobretudo, uma reconfiguração do ensino superior. Isso é muito grave. Nós vimos recentemente universidades privadas demitindo corpo docente. Nós vimos ainda universidades privadas fazendo correção de provas no modelo de algoritmos. Nós vimos, enfim, toda uma tentativa de desmerecer a educação presencial num momento em que, inclusive, as famílias cobravam mais a presença, claro, dentro de uma impossibilidade sanitária, de biossegurança, mas cobravam a educação presencial. É uma situação gravíssima porque, ou seja, o empresariado da educação vai aproveitar esse momento para impor um modelo de educação absolutamente tecnicista, utilitarista. Dentro do MEC, né, nós vimos uma portaria criando exatamente uma espécie de GT para, muito provavelmente, propor regras, e quando a gente sabe que vem essas regras, elas sempre serão regras de forte indução para que as universidades públicas adotem esse modelo. A indicação de reitores sem legitimidade com a comunidade escolar muito provavelmente vai exigir essa contraprestação de serviços, né? Isso, Everaldo. Essa aceleração de reconversão da formação e do trabalho docente, exatamente. Então, esses reitores sem legitimidade, muito provavelmente, para pagarem, digamos assim, a sua indicação, vão impor ou tentar impor muito fortemente esses modelos de EAD. E, portanto, eu quero concluir esse nosso debate chamando a atenção para o que nós vamos ter ainda de lutar para fazer prevalecer a autonomia universitária, a democracia universitária, tá? E, obviamente, com ênfase também para a educação básica. Então, quero chamar todos para uma compreensão melhor desse momento, de buscar uma unidade programática em defesa da educação. Tá? Também nós temos sentido hoje, por exemplo, na educação básica, toda a tentativa de desconfigurar o Fundeb, a partir agora de sua regulamentação,
para financiar setores privados da educação, seja no modelo de voucher, seja no modelo de transferência direta de recursos. Quer dizer, mais e mais nós precisamos, como a gente já falou aqui, de intelectuais que pensem, que organizem, que sistematizem o conhecimento a partir de uma perspectiva emancipadora. Então, esse é o último chamamento que eu faço, porque a situação e o momento que o Brasil atravessa, tá certo? Exige essa responsabilidade de todos nós. Não é fácil, nós sabemos que não é fácil, tá? E estamos todos muito preocupados, mas se nós não pensarmos, portanto, numa unidade, na ação, inclusive deixando de lado divergências menores, né? Mesmo no nosso campo, eu acho que não conseguiremos sair dessa situação em tão pouco tempo. Então é isso, meus amigos e amigas. Esse finalzinho foi uma intervenção muito mais política do que mesmo, digamos assim, no âmbito da perspectiva mais analítica, porque, como eu disse a vocês, eu acordei hoje impactado com essa notícia aqui da UFPB. Tá? Isso, primeiro, nos deixa absolutamente tristes, né? Mas, ao mesmo tempo, estamos sendo chamados à responsabilidade para enfrentar mais uma vez o campo do retrocesso e do atraso. Muito obrigado, vamos à frente, vamos em frente, vamos em luta. Então, certo, eu queria agradecer muito o professor Luiz de Souza Júnior, da Universidade Federal da Bahia. Acho que esse debate... desculpa, da Universidade Federal da Paraíba. Eu acho que essa finalização é uma finalização importante porque, de fato, os ataques à democracia nas instituições de educação superior pública e na educação básica como um todo acaba comprometendo o conjunto dessas pesquisas que a gente chama de pesquisas contra-hegemônicas, dos intelectuais críticos citados pela Antônia, e acho que acaba comprometendo também até o fortalecimento dessa inserção social do ponto de vista positivo, daquilo que o Luiz comentava, e até os processos de internacionalização. Portanto, é fundamental essa finalização que o professor Luiz nos faz, porque a gente também está avaliando o impacto desse neoconservadorismo no Estado e nas políticas educacionais, e resistir a esse processo também é questionar, né, portanto, essas saídas autoritárias, né, que o governo federal tem tomado em relação, principalmente, à condução de reitores nas universidades federais. Então, em nome do GT5, eu queria agradecer bastante o professor Luiz. Está todo mundo aqui ansioso e ansiosa pelo texto que o professor comentou e que nos apresentou hoje, e que a gente daqui a pouco vai ter acesso. Queria passar algumas informações. É o seguinte: hoje começam a apresentação dos trabalhos das comunicações orais. O GT5, assim como do ponto de vista nacional, aqui na Regional Nordeste, foi um dos GTs que mais teve trabalhos submetidos e também trabalhos aprovados. Nós vamos ter cerca de 80 apresentações durante o evento. As comunicações orais, elas acontecem a partir de hoje, quinta-feira, a partir das 13h40. Segue na sexta-feira, também à tarde, a partir das 13h40, e no sábado, a partir das 8h30 da manhã. Nós vamos ter 8 salas de trabalho, 3 salas na quinta-feira, são salas concomitantes, 3 salas na sexta-feira, também concomitantes, e 2 salas de apresentações de trabalho no sábado pela manhã. No site do evento, nós já temos os links de acesso às salas. Hoje a coordenação confirmou que as sessões, assim como esse trabalho encomendado, não serão transmitidas pelo YouTube, por conta das limitações do sistema, etc., mas também porque o Forpred decidiu que seria melhor não transmitir ao vivo
essas sessões, pensando também nos ataques cibernéticos que as universidades têm sofrido, e para respeitar também todo mundo que fez a inscrição no evento. Então, a orientação da coordenação é que a gente não faça ampla divulgação dos links de acesso, mas que para os nossos alunos, para os nossos colegas da pós-graduação, é possível divulgar os links que já estão no site do evento. Então, quando a gente entra no site do EPEM e vai até a aba comunicações orais, vai ter lá o link para acesso à sala. A coordenação, ela está fazendo a moderação, então a autorização da entrada das pessoas na sala, e vai conferir também a partir dessas inscrições. Então, a gente se encontra hoje às 13h40, que vão ser as 3 primeiras salas de apresentação dos trabalhos que foram aprovados no âmbito do GT5. Então, a gente convida a todos e a todas a prestigiarem e debaterem conosco os trabalhos no âmbito do GT5, hoje a partir das 13h40. Então, queria agradecer a participação de todos e de todas. Nosso pico de participação foi de 50 pessoas acompanhando o nosso debate. Agradecer a presença de todo mundo. E, se não me engano, essa sessão, quer dizer, com certeza, essa sessão foi gravada e depois acho que a coordenação do evento vai disponibilizar para todos nós. Tá bom? É isso. Muito obrigado a todos e a todas, e a gente se encontra hoje à tarde, tá bom? Um abraço, até daqui a pouco.